Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós iremos hoje falar sobre circunferências, bacana, as equações, as formas de representar a equação de uma circunferência, a posição relativa entre ponto e circunferência, posições relativas entre reta e circunferências, beleza? Além de fazer uma análise de uma equação de grau 2 para reconhecer se ela é ou não é uma circunferência e caso ela seja, como determinar os elementos desta circunferência, né? As coordenadas do seu centro e a medida do seu raio, tá legal? Vamos lá. Na aula de hoje eu optei fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer a aula com o material aberto, tá? O material que vocês vão ter acesso aí, vou fazer com o material aberto, fazendo apenas a leitura e análise, tá, de cada situação, beleza? E sempre que necessário for, a gente vai fazendo alguma continha, legal? Porque creio eu que vai ficar, talvez, né, mais claro quando você for fazer a leitura do material, tá? E também, aqui é o nosso capítulo 3, capítulo de circunferência. Vamos falar da equação reduzida, tá? Da circunferência. Vamos falar, depois disso aqui, da equação normal da circunferência. Depois, de como reconhecer se uma equação de grau 2 é ou não é uma circunferência. E como determinar seus elementos, como centro e raio, tá? Discutir a posição relativa entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência, e aí ao final vai ficar a atividade que nós iremos postar na plataforma, beleza? Então, bem, nas aulas anteriores a gente aprendeu que os entes geométricos no plano cartesiano, eles são representados por meio de equações, não é verdade? Aqui na geometria analítica. E não é diferente para o caso das circunferências, ok? O que seria uma circunferência? Uma circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos que estão a uma igual distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de centro, beleza? E essa distância, que é sempre a mesma do centro até qualquer ponto, ela é chamada de raio, como vocês já devem saber, tá legal? Então, estou colocando aqui uma imagem, tá? Para ilustrar bem, tá? Obviamente que se você tem a circunferência no plano cartesiano, obviamente que o seu centro ele tem que possuir uma abscissa e tem que possuir uma ordenada, tá? As coordenadas do centro, aqui na figura, eu estou escrevendo como sendo XC para a abscissa do centro e YC para a ordenada do centro, beleza? E estou usando o Rzinho como sendo a medida do raio, tá legal? Então, o que acontece? O centro, ele é conhecido. Tem que existir o centro para poder se construir uma circunferência. Isso é fato, tá certo? Mas e aí, como é que a gente vai representar um ponto qualquer, né, que venha a pertencer à circunferência por meio de uma equação, em que ele obviamente vai ter que satisfazer? Então, a gente vai chamar esse conjunto de pontos quaisquer dessa circunferência de pontos P, tá? De coordenadas x e y, beleza? E aí o que eu preciso lembrar? Ora, como a gente acabou de mencionar, a distância de um ponto qualquer da circunferência até o centro, ela tem que ser sempre a mesma, ela tem que ser sempre igual ao raio, né? Então, se você for aplicar aquela fórmula da distância entre dois pontos, só que no caso eu estou aplicando para um ponto qualquer P, não é? Em relação ao centro da circunferência que eu estou construindo. Então perceba que essa distância sempre vai ter que ser o quê? Igual a R, tá legal? E aí você lembra que da fórmula da distância entre dois pontos, você tem aquele radical bem grande, não é? Aquela raiz quadrada, não é verdade? E aí a gente coloca o quê? As variações das abscissas ao quadrado, mais as variações das ordenadas ao quadrado, né? Dentro do radical, ok? Essas variações, vocês lembram que eu vou escrever assim, ó. No caso,
os pontos são P e C. O P é um ponto da circunferência qualquer e o C, né, é o centro. Como é que vai ficar aplicando naquela fórmula? Vai ficar assim, ó, x menos xc, que é a abscissa, né, do centro, aí a ao quadrado, ok? Mais, aí a variação das ordenadas, né, vai ficar como? Y menos yc ao quadrado. Isso aqui tudo dentro de quem? Dentro do radical, não é? Dentro da raiz quadrada. Então tudo isso tem que ser igual a quem? Ao raio, a medida do raio, que é o R, ok? Obviamente que eu posso brincar com esse resultado. Se eu elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado, o que vai acontecer? Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, vou elevar aqui o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro ao quadrado. O que vai acarretar para mim? Quando eu elevo ao quadrado o primeiro membro, a raiz quadrada, né, vai ser cancelada com o quadrado e vai ficar somente no primeiro membro quem? X menos xc, aí a ao quadrado, somado com y menos, né, yc ao quadrado, tudo isso igual a quem? Tudo isso igual ao r ao quadrado. Então, galera, essa equação final aqui, ela é o que chamamos de equação reduzida da circunferência. Por exemplo, se eu te pedisse, determine a equação reduzida de uma circunferência com o centro de coordenadas 1 e 2 e raio R igual a 3. O que você iria fazer para determinar a equação reduzida dessa circunferência? Você vai aqui nessa fórmula que a gente acabou de obter e substitui, uma mera substituição. Então como é que vai ficar? Vai ficar x menos a abscissa do centro, que é 1, aí isso ao quadrado, somado com y menos a ordenada do centro, que no caso, no meu exemplo, está sendo 2, né? Aí tudo ao quadrado. Isso aqui igual ao raio ao quadrado, a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Bacana? Então, isso é a equação reduzida da circunferência. No material, fica bem claro aqui, ó. Eu destaquei aqui dentro de uma caixinha, tá? A equação reduzida. Tá aqui, ó. A fórmula x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. Beleza? Então, essa é a fórmula da equação reduzida, tá? Da circunferência. Aqui no material você tem um exemplo, a equação reduzida de uma circunferência de centro de coordenada 2 e 3 e raio 4. Mais uma vez, você vai lá e substitui. A abscissa do centro é 2, a ordenada desse exemplo aqui do centro, ela é 3, e o raio, como é 4, vai ficar o raio ao quadrado, né? 4 ao quadrado. Então, chega-se nesse resultado aqui no exemplo. Bacana? Aí vamos falar agora da equação normal de uma circunferência, ou geral, tá? Ok? Professor, que fórmula grande é essa? Gente, isso aqui nada mais é do que o desenvolvimento, tá? Nada mais é do que o desenvolvimento da equação reduzida. Ok? Nada mais é do que o desenvolvimento disso aí. Ora, lá do 8º ano, da antiga 7ª série, se você for desenvolver aqui, quadrado de x menos xc, como é que fica? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra daquela ladainha? Bacana? Produtos notáveis, né? Tá legal? Então, se você desenvolver tudo aqui no primeiro membro, ok? E organizar, você vai resultar nisso aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado, menos 2xcx, menos 2ycy, mais, aí entre parênteses ficou xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Bacana? Então, por exemplo, se eu te pedisse aqui, ó, obtenha a equação normal da circunferência do exemplo
3.1, que é o exemplo anterior aqui do texto. Cadê? Tá aqui, ó, a equação reduzida era essa. Mas como é que fica a equação normal? Ora, eu ia desenvolver, né, professor? Exatamente. Se você for desenvolver aqui, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é? Então, mais 4. Aí agora, o y menos 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí tudo isso é igual a quem aqui? Tudo isso é igual a 16, não é? Tá? Vocês estão percebendo que vai dar, não é? Pra gente fazer alguma continha aqui com 16, com 9, com o 4, na verdade, ó. Olha só, x ao quadrado, tá aqui, mais o y ao quadrado. Estou pegando primeiro a parte da galera que tem a incógnita do lado, a variável. Aí, ó, menos 4x tá aqui. Aí, ó, menos 6y tá aqui. Aí, se eu pegar 4 somado com 9, dá 13, ok? O 16 indo para o primeiro membro vai ficar o quê? Menos 3. Como fizemos essa mudança aí de membro, então o segundo membro fica igual a 0. Bacana? Então esse resultado nada mais é do que o desenvolvimento, tá? Da equação reduzida da circunferência. Bacaninha? Vamos adiante. A gente vai falar agora do reconhecimento, né? O que acontece? Muitas vezes você, no ensino médio, quando você estiver dando aula, você pode topar com uma equação de grau 2 trazendo duas variáveis, x e y. E aí ficar naquele dilema de saber se aquela equação representa ou não uma circunferência, tá? Então, para ela representar uma circunferência, algumas condições devem ser atendidas aqui, tá? Beleza? A primeira condição é o seguinte, que, olha só, eu tenho aqui, ó, a equação na cara geral, ó. O coeficiente de x ao quadrado eu estou chamando de azão, o coeficiente de y ao quadrado eu estou chamando de bzão, o coeficiente de xy eu estou chamando de c, o coeficiente de x, desculpa, esse x aqui não é para estar maiúsculo, é para estar minúsculo, viu? É d, o coeficiente de y é e, e o cara que não tem incógnita do lado está sendo chamado de f. Então, uma equação de grau 2, carregando, né, duas variáveis, x e y, para ela ser uma circunferência, a primeira condição é que o valor do A tem que ser igual ao valor do B e, obviamente, que eles têm que ser diferente de zero. Então, moral da história, o cara que vem na frente do x ao quadrado tem que ter o mesmo valor do cara que vem na frente do y ao quadrado. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que o cara que vem acompanhando o xy, o coeficiente, ele tem que ser nulo. Por quê, professor? Porque no desenvolvimento da equação reduzida, vocês lembram aqui anteriormente, ó, a gente não tem nenhum termo com xy no desenvolvimento. Então, se eu tiver uma equação de grau 2 com variáveis x e y, para ela ser uma circunferência, a condição é que o coeficiente seja nulo do x e y. Então, essa é a segunda condição. Bacana? E aí o que acontece? Professor, tem como a gente calcular o raio, saber as coordenadas do centro, não é? Por meio de uma equação do segundo grau com duas variáveis? Tem sim, vamos já falar disso, tá? O que acontece? Quando a gente faz uma comparação da equação normal da circunferência, equação normal, com a equação de grau 2, com duas variáveis, ok? Após efetuar a divisão de ambos os membros por azão, obviamente que aqui era A, se for dividido por A fica 1, né? Fazendo uma comparação, uma mera comparação, vocês podem estar lendo no material, tá? Você vai concluir que D sobre A é igual a menos 2, que multiplica a abscissa do centro. A conclusão é que numa equação de grau 2, a abscissa do centro ela é igual a menos D sobre 2A. Esse D, você lembra
é o coeficiente na frente do x, né? O a é o coeficiente na frente do x ao quadrado. Bacana? De modo análogo, você pode encontrar a ordenada do centro, YC, vai ser igual a menos E sobre 2A. O E é o coeficiente da frente do Y, beleza? O A, novamente falando, é o coeficiente na frente do x ao quadrado, beleza? Então, o centro de uma circunferência, quando você tem uma equação grandona de grau 2 carregando xy, você pode calcular assim: a abscissa quem é? É menos dzão sobre 2azão. E a ordenada é menos ezão sobre 2azão. Bacana? Lembrando, quem é o D é o coeficiente na frente do x, lá na equação. Quem é o E é o coeficiente na frente do y. E o A é o coeficiente na frente do x ao quadrado. Beleza? Ok? Tem como se calcular a medida do raio de uma circunferência apenas olhando para uma equação extensa lá de grau 2 com duas variáveis x e y? Tem sim. A fórmula, gente, ela se reduz simplesmente a isso aqui, ó. O raio, ele é dado assim, ó, é a raiz quadrada de dzão ao quadrado mais ezão ao quadrado menos 4af dividido tudo isso por 2 vezes o módulo de A, beleza? Como é que eu chego nessa fórmula, professor? Se você tem curiosidade disso, o que acontece? Quando a gente faz uma comparação da equação, não é? Na forma normal, o cara que não carrega incógnita é isso aqui tudo, x quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado, não é? Só que lá na equação do segundo grau, com duas incógnitas x e y, quem não carrega incógnita, quem é? É o f sobre a. Então, quando a gente faz uma comparação dessa galera aí, ó, f sobre a igual a azão quadrado mais bzão quadrado menos rzão quadrado, você conclui, tá certo? Vocês vão me desculpando aqui, porque na realidade aqui não era para ser A, viu? Tá? Vamos desculpando, aqui era para ser o xc, tá? xc, tá? Ao quadrado, beleza? E no lugar do B é YC ao quadrado, desculpa, tá? Beleza? É porque eu tenho muito costume de usar também como coordenada do centro a notação Azinho, Bzinho, tá? Mas aqui no caso do material eu usei XC e YC. Depois eu vou fazer a correção, viu? Então como é que ficaria? F sobre A é igual a XC ao quadrado mais YC ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Moral da história, Rzinho ao quadrado, fazendo uma mudança de membro, é igual a Azinho ao quadrado, mas que no caso não é Azinho, né? É XC ao quadrado, mais YC ao quadrado, aí ó, menos F sobre A, porque mudou de membro, tá certo? O F sobre A vai para o segundo membro, e o menos R ao quadrado, não é? Quer dizer, o R ao quadrado vai para o primeiro membro, fica positivo lá na frente dele, tá? Então, moral da história, quando você faz os devidos ajustes, né? Ó, eu vou substituir o XC por menos D sobre 2A, como ele vai ficar ao quadrado. Então, lembra que o XC ele não é menos D sobre 2A? Quando ele fica ao quadrado, né? O resultado é quem? Dzão quadrado sobre 4azão quadrado. O YC aqui ao quadrado, né? Como ele é menos E sobre 2A, o quadrado dele é quem? Ezão quadrado sobre 4azão quadrado. Aí, ó, menos Fzão sobre A. Bacana? Enxugando, a gente conclui que o raio ao quadrado da circunferência é igual a isso. Beleza? E isso se você tiver, né, a curiosidade de demonstrar, tá? Que é importante também. Mas, enfim, para se calcular o raio de uma circunferência, você tendo uma equação de grau 2, né, o do segundo grau, basta você fazer o quê? É a raiz quadrada do dzão quadrado mais ezão quadrado menos 4af dividido por 2 vezes o módulo de A. Beleza? Então veja como exemplo aqui, ó. Verifique se essa equação 4x quadrado mais 4y quadrado menos 4x menos 12y mais 6 igual a 0, se ela representa uma circunferência.
Em caso positivo, determine as coordenadas do seu centro e o comprimento do seu raio. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a equação e identificar os coeficientes. Quem é o azão dela? Ora, o azão dela é quem está na frente do x ao quadrado, não é? Quem é? É 4. Veja que o azão dela é igual ao bzão. Essa é a primeira condição, lembra lá? O A tem que ser igual a B e deve ser diferente de 0. Então, opa, para ser circunferência, a primeira condição foi satisfeita. Beleza? Ok? O que mais que tem que ser satisfeito? O que mais tem que ser satisfeito? Tem algum termo com x, y aqui? Tem não. Então, como não tem, é porque o C é igual a 0. A segunda condição também foi satisfeita. Existe uma terceira condição. Qual é a terceira condição, professor? É por conta desse radical aqui. O que está aqui dentro? Tem o d quadrado mais e quadrado, não é? Menos 4af. Então, o que acontece? Essa expressão, quando for calculado, o valor dela tem que dar positivo. Por quê, professor? Porque se der negativo, não vai ter a dimensão do raio. Então, você não vai ter a circunferência, tá? Então, a gente tem que perceber se d quadrado mais ezão quadrado menos 4af, se é um valor positivo. Se for, então essa equação ela é uma circunferência e eu vou estar apto a encontrar as coordenadas do seu centro do seu raio. Tá legal? Então, perceba que o A é 4, o B é 4, o C é 0. Quanto é o valor do D para ela? Ora, o D é quem está na frente do X. Quem é? É menos 4. Quanto é o valor do E para ela? O E é quem está na frente do Y. É menos 12. Quem é o valor do F para ela? O F é aquele valor que não tem nenhuma variável do lado. Então, no caso, está sendo quem? 6. Beleza? Ok? É muito importante, gente, que o segundo membro seja somente o 0, viu? Tá? Ok? Se não tiver, você muda para poder adaptar, viu? Então é o seguinte, ó. Olha só. A gente percebeu aqui, ó, aqui na escrita do material, ó, A igual a B. Aqui é porque a gente fez uma simplificação, tá? Então a gente vai perceber o seguinte, que a abscissa do centro, ela vai ser menos 1/2, ok? Ó, a abscissa do centro, XC, é menos D, cadê? Menos o menos 4, 4. Sobre 2A, o A é 4, 2 vezes 4, 8. Então, quando você for simplificar por 2, não, por 2 não, por 4 logo, né, professor? Por 4 logo, isso vai dar 1/2, não é não? Então, a abscissa do centro é 1/2, ok? Beleza? E a ordenada do centro, o YC, quem é? É o menos E, então menos 12, que dá 12, sobre 2A. O A é 4, 2 vezes 4, 8, ok? Simplifica aí, vai dar o quê? Simplifica por 4 em cima e embaixo, não é? Vai dar 3 sobre 2. Bacana? Então tá aí, ó. A abscissa do centro é 1/2 e a ordenada do centro é 3/2. Beleza? Aqui tá um pouquinho diferente porque a gente simplificou a equação. Tipo, pegamos ela aqui todinha e dividimos tudo por 4. Tá? Se você fizer, também vai dar o mesmo resultado, não tem nenhum problema. Beleza? Aí aqui, ó, na hora de analisar o d quadrado mais e quadrado menos 4af, beleza? Então, na hora que analisar, você vai perceber que esse valor vai dar igual a 2. Então, como esse valor é positivo, tá? Então, trata-se de uma circunferência. Bacana? Então, vai dar para se encontrar a medida do raio, tá? Como é a fórmula? É a raiz quadrada de dzão quadrado mais ezão quadrado menos 4af dividido por 2 módulo de A. Beleza? Aqui no caso foi usado os valores de A, B, C, D, E, F, tá? Após a simplificação da equação. Aí quando substitui, encontra o raio igual a 1. Ah, professor, e no caso a gente não fez aqui no início a simplificação, não tem problema, o raio vai dar 1 do mesmo jeito. Beleza? Ok, bacaninha. Então, gente, é fácil, não é? É fácil você dizer se uma equação de grau 2, bem grandona, se ela é ou não é uma circunferência. O que deve acontecer? O A e o B devem ser igual, o C deve ser igual a 0, e essa expressão d quadrado mais e quadrado menos 4af, ela tem que ser um valor positivo quando você calcular no final. Beleza? Se essas três condições forem satisfeitas, a equação é uma circunferência. Ok? E aí você pode encontrar as coordenadas do centro, né? O XC e o YC, tranquilamente. Como é que encontra o XC? Menos D sobre 2A. Como é que encontra o YC?
que é a ordenada do centro? Menos E sobre 2A. Bacana? Beleza? E o raio? O raio vai ser a raiz quadrada, não é? Dessa expressão zona, não é? Ó, B quadrado mais E quadrado menos 4F, na verdade, dividido por 2 vezes o módulo de A. Então não esqueça. Justo? Bacana? Aqui eu estou falando o seguinte, ó, é da posição relativa entre ponto e circunferência. Obviamente que se eu tenho uma circunferência e um ponto, desculpa aí minha circunferência, tá? Existem 3 casos possíveis. É um ponto estar exterior à circunferência, é o ponto estar em cima da circunferência, na verdade, ou ele pertencer à circunferência, ou o ponto está interior à circunferência, beleza? O que você faz? Você pega as coordenadas do ponto que você está estudando, x0 e y0, não é? Você vai lá na equação da circunferência e ao invés de escrever o x, você substitui o x0. Ao invés de escrever o y, você substitui o y0, que são as coordenadas do ponto que você está estudando. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se o cálculo do primeiro membro der igual ao r ao quadrado, então o ponto ele está pertencendo. Beleza? Se o cálculo, não é, efetuado lá no primeiro membro for maior do que o r ao quadrado, então o ponto ele é exterior. Se o cálculo for menor do que o r ao quadrado, o ponto ele é interior. Bacana? Beleza? Ok? Então, simplesinho, tá? Aí vamos falar agora, meu povo, de reta e circunferência. O que acontece? Se você tem uma circunferência e uma reta, existem 3 posições possíveis. Quais são? Quais são as 3 posições possíveis? A primeira é a reta ser exterior à circunferência. Ela não tocar a circunferência de modo algum. Então não vai ter ponto comum entre a reta e a circunferência, concorda? A segunda possibilidade é a reta ser secante à circunferência. Ou seja, ela vai ter que possuir 2 pontos de interseção. Beleza? Ela não é uma outra possibilidade de posição relativa. A terceira possibilidade de posição relativa qual é? É a reta tocar a circunferência em apenas um único ponto. Esse pontinho aí, que é o que nós chamamos de ponto de tangência. Eu vou até chamar esse ponto de T, para você lembrar. Tá legal? Professor, como é que a gente faz então para estudar, para saber se a circunferência e a reta, né, qual a posição relativa? Ora, tu sabe que a reta ela tem uma equação. Tu sabe que a circunferência também tem uma equação. Se você quer estudar posição relativa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar um sistema. Tá aqui, ó. Você vai ter que... Observe aqui, ó. Você tem que montar um sistema, tá? Com a equação da reta e a equação da circunferência. Aqui, na parte de cima, está sendo a equação de quem? Da reta. Ok? Aqui a equação de baixo quem é? É a equação da circunferência. Ah, professor, então quer dizer que eu vou montar um sistema e vou resolvê-lo. Sim. O que vai acontecer? Tem um porém. Quando você estiver resolvendo, você vai cair numa equação do segundo grau. Ó. Eu até escrevi aqui. Ó. Você recairá numa equação do segundo grau. E aí tem uma coisa que é óbvia, que você tem que lembrar lá, não é, da disciplina de funções. Numa função do segundo grau, ou numa equação do segundo grau, no caso, ela vai possuir 2 raízes se o delta for maior do que 0. Se o delta dela for maior do que 0, então, possivelmente, tu vai encontrar 2 valores para x. Ou seja, vai encontrar 2 possibilidades, não é, de abscissas para ponto de interseção. Então, obviamente, que você vai encontrar 2 pontos de interseção. Então, a reta vai ter que ser o quê? Secante à circunferência. Já se o delta der negativo, obviamente que tu não vai conseguir encontrar valores, não é? Para a tua variável lá, seja o x ou y que você, né, depende do modo como você substituiu. Então, você não vai conseguir finalizar a sua resolução. Então, o que vai acontecer? Obviamente que não vai ter ponto em comum a reta e a circunferência. Então, a reta ela é o quê? Ela é exterior à circunferência. Porém, se o delta der igual a 0, dessa equação do segundo grau, o que vai acontecer? Você só vai encontrar um valor para x e um valor para y.
Obviamente que esses valores de x e y, eles são as coordenadas do ponto de interseção. Então só existirá um ponto de interseção. Então a reta vai ser o quê? Tangente à circunferência. Beleza? Ok? Vamos fazer esse exemplo aqui. Tá? Está no material. Diz o seguinte: considere a reta R, 3x mais 2y mais 17 igual a 0, e a circunferência lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 8y mais 12 igual a 0. Faça o estudo de sua posição relativa e possível ou possíveis, né, ponto ou pontos de interseção ou interseções. Então, o que acontece? Como já explicamos, nós vamos montar aqui um sistema. Então, está aqui o sistema, bonitinho. Equação da reta R, equação da reta S. O que eu fiz aqui? Inicialmente, a gente vai só mudar de membro o 17 e mudar de membro o 12. Beleza? Então, vai ficar menos 17 e menos 12. Aí, trabalhando em cima somente da primeira equação, isolando o y, nós teremos y como sendo quem? Como sendo menos 17, aí levando 3x para lá, ó, menos 3x, aí tudo sobre o 2 que está aqui na frente do y. Colocando o sinal de subtração em evidência, fica mais chique, né? Fica mais legalzinho assim. 17 mais 3x dividido por 2. E o sinal de subtração na frente. Então, o que eu vou fazer? Ora, eu isolei o y na primeira, eu vou fazer uma substituição. Bacana? Então, vamos substituir, tá? Beleza? Então, vou fazer uma substituição na equação de baixo, tá? Então, onde tem y, eu vou escrever quem? Menos 17 mais 3x sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. X ao quadrado, aqui, ó. Tá aqui. Aí, perceba, ó. No lugar do y, que tem que estar ao quadrado, eu escrevi já, ó, fazendo a substituição. Menos 17 mais 3x sobre 2 ao quadrado. Beleza? Aí, ó, mais 6x, tá aqui, mais 6x. Aí depois tem quem, ó, mais 8y. Novamente eu vou substituir. No lugar do y, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, ó, menos 17 mais 3x sobre 2. E tudo isso é igual a menos 12. Beleza? Ok. Vamos ajustar essa equação aqui, tá? Beleza? Ah, professor, é equação grande, cara. Pelo amor de Deus, a gente faz matemática, né? Estamos estudando matemática. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Como eu tenho um valor negativo ao quadrado, eu já sei que o resultado vai dar positivo. Então, eu vou me preocupar em desenvolver o quadrado aqui do numerador, né? E o quadrado do denominador. Quadrado de 2 é 4. Já coloquei aqui. Desenvolvendo o quadrado do numerador, quadrado do primeiro, 17 ao quadrado, 289. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 102x, tá? Mais o quadrado do segundo dá 9x ao quadrado, tudo sobre 4. Beleza? Aí, ó, mais 6x, repetir aqui. Aí agora, ó, preste atenção. Esse 8 que está aqui multiplicando, não é? Eu posso cancelar ele com o 2 que está no denominador, porque aqui vai ficar o quê? 8 dividido por 2 dá 4. Então eu vou ter o quê? 4 que multiplica essa galerona, né? Então, ó, 4 vezes 17 aí negativo, né? Então vai dar o quê? Menos quanto? Menos 68, não é? Aí menos 4 vezes 3x, menos 12x. Então tá aqui, tudo isso igual a menos 12. Beleza? Dá para melhorar um pessoal aí, ó. Esse 6x com esse menos 12x, isso dá menos 6x, né? Então, ó, já coloquei aqui de baixo. E esse menos 68 com menos 12, eu vou pegar o 68 e trocar. Vou mudar de membro. Bacana? Então, se a gente mudar de membro, o que eu vou ter? Eu vou ter 56. Beleza? Como eu tenho um denominador aqui que é o 4, vou fazer o MMC, tá? E fazendo aquela brincadeira. Divide por quem está embaixo, multiplica por quem está em cima, não é isso? Que é o denominador do x ao quadrado, né? 1. Ok? O denominador do 6x é 1. Do 56, né? 1. O MMC de 1 e 4 é 4. Então, como é que vai ficar então, fazendo a brincadeira? 4x quadrado, não é? Aí, ó, mais, isso aqui eu vou só repetir, porque quando eu tenho 4 dividido por 4 dá 1. Aí, vezes o numerador, né? Vai dar o numerador todo, tá? E aí, fazendo toda a aritmética, vamos dizer assim, você tem 4x quadrado mais 9x quadrado mais 102x mais 209 menos 24x
igual a 224. Ufa! Aí dá para melhorar. 4x² com 9x². Vai dar 13x ao quadrado. Beleza? 102x com menos 24x, isso vai dar o quê? 78x. Bacana? E aí a galera que não tem incógnita, 289 com 224, trazendo para o primeiro membro, vai ficar 65. Então perceba que tudo isso aqui dá para você simplificar por 13. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Bacana? E a equação ficou reduzida dessa forma. x² mais 6x mais 15 igual a 0. Eu quero que vocês percebam que eu falei no momento da explicação que você, ao resolver o sistema, você cairia numa equação do segundo grau. Conseguiram perceber aqui, ó? Então, ó, preste atenção, ó. Beleza? Então vocês viram que de fato caiu numa equação do segundo grau, não foi não? Dá uma olhada que o discriminante dela deu o que aqui, ó? Se você for fazer com b² menos 4ac, vai dar menos 24. Opa, o que acontece? Se o delta for negativo, lembra da explicação? Será que aquela reta vai interceptar a circunferência? Obviamente que não, não é? Então a reta era o que? Exterior, beleza? Então, ó, concluímos assim que não existirá pontos de interseção entre a reta R e a circunferência lambda. Sendo assim, a reta é exterior. Bacana? Professor, e se o delta tivesse dado positivo? Aí você continuaria. Aí você encontraria quantos valores para x? Você encontraria 2 valores para x. Vamos chamar de x' e x', beleza? Então aqui já seria a abscissa do primeiro ponto de interseção e aqui seria a abscissa do segundo ponto de interseção. E como é que eu faria, professor, para encontrar a ordenada de cada um desses pontos? Ora, tu não vai ter os valores do x, então tu substitui em qualquer uma das equações do sistema que tu vai encontrar o y correspondente. E aí tu teria os 2 pontos. Beleza? Professor, então se o delta tivesse dado igual a 0, eu continuava a equação, só que eu só ia encontrar um valor para x. Obviamente só um valor para y, então isso formaria um único ponto. Então a reta seria o quê? Tangente. Bacaninha, galera. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai deixar como proposta aí algumas questões, tá? Como atividade. Um abraço a todos e a gente se vê em breve.